Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo da cronologia de Daniel, capítulo 8, verso 14, que fala das 2.300 tardes e manhãs. Você quer saber mais sobre esse assunto? Então não sai daí, porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, eu quero oferecer para você inteiramente grátis um presente da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. É o Guia de Estudos do Evidências, que pode chegar a você em qualquer parte do Brasil inteiramente grátis. Aqui nós temos informação sobre a existência de Deus, a veracidade da Bíblia, a veracidade histórica da ressurreição de Jesus e muito mais. Para pedir é simples, você pode ligar para a gente aqui no horário comercial, é claro, pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121, ou, se preferir, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 0 operadora 12 98244 0077. Também pode entrar na página do biblia.com.br ou ainda acionar o QR Code que está aí na sua tela. São muitas as formas de você adquirir os seus estudos, tá bem? No programa anterior, eu estava explicando para vocês alguns detalhes a mais daquela profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eu estava mostrando para você que há um vínculo entre esta profecia do capítulo 8 de Daniel e o capítulo 9 de Daniel. E nós vimos ali a oração de Daniel, quando ele pede a Deus pelo povo e ele então procura entender a visão. Que visão? Aquela do santuário do capítulo 8. Ao estudarmos Daniel, capítulo 8, que você deve ler com calma na sua Bíblia, nós temos que lembrar que o pano de fundo histórico do capítulo, este que nós estamos falando, é sobre o santuário do céu. Eu quero repetir isso para você. E também quero lembrar que o santuário é o local onde Jesus está agora atuando como nosso sumo sacerdote, conforme nós podemos ler, por exemplo, em Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2, que eu vou ler para você. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não um homem. Esse texto do Novo Testamento é muito claro. As verdades importantes mostradas em Daniel capítulo 8 não são, como eu falei no programa anterior, sobre alguma batalha humana com exércitos pagãos poluindo o templo terrestre de Jerusalém. Daniel 8 vai além de qualquer batalha histórica, política ou militar de exércitos, de nações contra nações. Ele está falando de verdades supra-históricas, verdades espirituais. Daniel 8 dá uma visão diferente do grande conflito entre o bem e o mal. Essa visão envolve um grande sistema religioso que se posicionou contra a obra de Cristo e contra a sua pessoa. O julgamento de Deus, nesse caso, não é apenas contra o chifre pequeno, mas também a favor do povo eleito. Pois bem, voltando ao texto de Daniel 8,14, ali é dito que depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Nesse texto, a palavra para purificado no original é nitztak, que poderia ser traduzida como purificado, como está na nossa versão, ou também como justificado, vindicado, restabelecido, restaurado. Os tradutores têm travado um longo debate sobre qual seria o melhor termo para traduzir Daniel 8,14. E eu não quero me delongar muito sobre isso aqui. O que eu posso dizer é que o seu significado, o significado de o santuário ser purificado, se encaixa de maneira geral como uma solução para o verso 13, que é reforçado pelo fato de que a Septuaginta, aquela antiga tradução judaica para o grego, que eu já fiz menção em programas passados, traduziu o termo hebraico por katarizo,
que literalmente significa purificar. Mas eu não posso negar que as demais sugestões, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será restaurado, será limpo, reivindicado, justificado, etc., estas versões também correspondem ao contexto redacional do hebraico. E também tem relação religiosa e legal com todo o capítulo de Daniel. Então eu não me preocuparia muito com isso, em eleger qual das palavras seria a mais adequada. O santuário de Deus será restaurado. O fato de que o santuário celestial foi dessacralizado, mas seria purificado, reivindicado por Deus, justificado, faz todo sentido. Agora, um ponto importantíssimo na resposta que o anjo dá para esclarecer a Daniel o sentido da visão, e essa resposta aparece no capítulo 9, é algo que eu quero chamar a sua atenção. Então eu quero que você leia comigo, eu nem vou ler na Bíblia aqui, eu vou ler no telão e você vai entender o que eu quero destacar para você. Vamos colocar aqui a resposta do anjo. Ele diz para Daniel assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a santa cidade, para acabar com a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Preste atenção que eu coloquei em destaque a palavra nertak, em hebraico, que é justamente a palavra para determinadas. Eu vou precisar que você lembre dessa palavra para entender o argumento que eu vou dar depois. Então, na continuação, o anjo ainda diz que 70 semanas estão determinadas para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e também para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Eu li Daniel capítulo 9, verso 24. Enquanto a maioria dos tradutores traduzem Daniel 9, 24 usando a palavra determinada, 70 semanas estão determinadas ou decretadas, a tradução poderia ser dada com a mesma facilidade e precisão se tivessem trazido assim: 70 semanas estão cortadas. É importante dizer que a análise dos escritos hebraicos, como a Mishnah, revela que, embora esta expressão possa significar determinado, ela seria mais comum se tivesse relação com a ideia de cortar, separar. Quer ver? Olha aqui na tela e você vai entender melhor. Eu tenho um dicionário muito famoso, que todo mundo que estuda hebraico conhece, é o dicionário hebraico-inglês de Gesenius. E nesse dicionário apresenta que aquela palavra deveria ser melhor traduzida como cortar ou dividir. E nós temos muitos comentaristas cristãos, clássicos, é claro, que concordam exatamente com isso que eu acabei de falar para você. Por exemplo, vou dar um exemplo. O comentarista bíblico Philip Newell escreveu o seguinte a esse respeito. Preste atenção. A palavra hebraica usada aqui tem a conotação literal de cortar, no sentido de separar de uma porção maior. Também eu quero mencionar para você o léxico de concordância de Strong, que é um trabalho conhecidíssimo de quem lida com a hermenêutica bíblica. Ele também apoia esta conclusão que eu estou apresentando para você, de modo que o período apresentado em Daniel capítulo 9 foi cortado, isto é, retirado, separado de um outro período profético maior. É isto que esses exegetas e linguistas estão dizendo. Agora, qual seria esse período maior do qual as 70 semanas são cortadas, determinadas, separadas? Obviamente, os 2.300 dias proféticos de Daniel, capítulo 8, versículo 14. No texto hebraico do versículo 24, Gabriel diz para Daniel assim: 70 setes estão decretados ou cortados ou separados para o seu povo e sua santa cidade. Ora, quase todos os comentaristas concordam que a expressão hebraica 70 setes deve ser entendida como 70 semanas de anos, ou seja, um período de 490 anos. A maioria absoluta dos comentaristas dizem isto. Esses versículos, portanto, oferecem uma espécie de relógio profético de Deus que dá a ideia, ou melhor, a precisão de quando viria o Messias e também quando ocorreriam alguns eventos que acompanhariam a aparição do Messias. A profecia de Daniel, capítulo 9,
continua dividindo os 490 anos em 3 períodos menores. Um período de 49 anos, um de 434 anos e outro de 7 anos. Você pode ler isso com calma na sua Bíblia. A semana final de 7 anos, ela ainda é na profecia dividida pela metade. Agora, veja que informação importante eu tenho aqui em Daniel capítulo 9, versículo 25. Eu vou ler para você. Desde o momento em que a palavra sair para restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o governante, venha, haverá 7 setes e 62 setes. Eu procurei ler aqui, obedecendo como está literalmente no hebraico. Lembrando que 7 setes, ou 7 vezes 7, é 49, isto é, 49 anos. Portanto, 62 setes seriam 62 vezes 7, que dão 434 anos. E a metade da última semana, ou seja, 3 anos e meio, seria quando o Messias deveria ser morto, de acordo com a profecia. O oráculo profético de Daniel capítulo 9 contém uma declaração a respeito do propósito sextuplo de Deus em realizar estes eventos, tá bom? Eu vou mostrar na arte aqui e você vai entender. O versículo 24 diz que esse propósito de Deus é, em primeiro lugar, acabar com a transgressão. Em segundo, pôr fim ao pecado. Terceiro, expiar a maldade. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E sexto, ungir o Santíssimo. Agora veja, se os 490 anos de Daniel são cortados ou separados do período maior de tempo, que seria 2.300 dias, então está claro que nós não podemos estar falando de dias literais, mas sim de dias simbólicos. Ou seja, como eu expliquei já, 2.300 dias seriam, na verdade, 2.300 anos. A única questão que resta é saber quando começaria esta contagem da profecia bíblica. Daniel 9:25, portanto, diz que deveria ser a partir da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Em que ano isto aconteceu? A profecia de Daniel 8:14, particularmente a visão das 70 semanas explicada no capítulo 9 de Daniel, são apresentadas com muita precisão, revelando a época do batismo e da morte de Jesus Cristo. Um estudo mostra com precisão matemática até a hora que tudo isto aconteceu. Esse estudo está na obra Chronological Studies of Daniel, de autoria do pesquisador Juarez Rodrigues de Oliveira, que calculou com detalhes tal precisão profética. De acordo com essa pesquisa, nós temos informações históricas de que um decreto, conforme aquele apontado na profecia de Daniel, foi de fato promulgado em 457 a.C. Agora, o ano é muito extenso. Em qual dia e qual mês saiu esse projeto, este decreto? Este é o problema, porque nas fontes históricas que nós temos sobre essa restauração da cidade de Jerusalém, faltam alguns detalhes cronológicos mais específicos. O que nós temos de concreto está no livro de Esdras, que diz que os judeus saíram do cativeiro no primeiro mês do calendário judaico, é claro, e chegaram a Jerusalém no 5º mês. Então, eles apresentaram as cartas aos governantes de além do rio, é claro, além do rio Jordão, e assumiram o comando da província, estabelecendo novas leis. Depois você lê isso com calma, em Esdras capítulo 7, versos 25 e 26. Agora a pergunta é, quanto tempo levou tudo isto? Qualquer proposta que eu fizer aqui será hipotética, porque, como eu falei, nós não temos todos os detalhes cronológicos expressos ali no livro de Esdras. Agora, se nós partirmos da morte de Jesus, que para muitos autores ocorreu no 15º dia do primeiro mês lunar judaico do ano 31 depois de Cristo, então nós podemos ter uma pista. Sabe por quê? Quando você estuda a cronologia dos eventos de Jesus, nós temos ali detalhes que ajudam, especialmente os pesquisadores que lidam com astronomia, a precisar quando Jesus foi morto, até a hora.
Eu vou explicar isso para você e este foi um grande insight do pesquisador Juarez de Oliveira. Se você conversar com astrônomos que trabalham com cálculos metônicos, cálculos de programas de computador, eles conseguem saber como estava o céu de um determinado país há 2.000 anos atrás, por exemplo, há 3.000 anos atrás. E esse é um dado muito importante. Eu vou explicar melhor e você vai entender. A cronologia do passado não era tão uniforme. Se eu pegar, por exemplo, o período sumeriano, às vezes você tinha um tablete cuneiforme que diz assim: isto aconteceu no 3º ano do reinado do rei Shalmanima. Pronto. Mas qual que é o 3º ano do reinado do rei Shalmanima? Aí você pega um outro tablete cuneiforme de outro país que fala assim: no 1º ano do reinado de tal coisa, aconteceu tal coisa, mas tá, qual é esse 1º ano? É meio vago isso. Seria a mesma coisa que eu dissesse assim, olha, no 3º ano do programa Evidências na TV Novo Tempo, e você tem essa informação à distância. E o outro fala, no 1º ano do curso de Teologia do UNASP, tá, mas qual é a relação entre o 1º ano do curso de Teologia e o 3º ano do programa Evidências? Será que é o mesmo? Será que não é? Quando começou tudo isso? São informações muito vagas. Além disso, você tem calendários diferentes feitos por povos diferentes. Eu já mostrei isso em outros programas, mas aí tem algumas pistas que nos ajudam. Vamos supor que você encontre ali, no meio dos tabletes cuneiformes, uma informação astronômica. Alguém fala assim, principalmente os babilônios que estudaram bastante astronomia, ora, no 3º ano do reinado do rei tal, houve um eclipse lunar ou um eclipse solar, eles já sabiam determinar os eclipses. E às vezes tinham até um mapa das estrelas. Eu, como arqueólogo, eu pego essa informação, jogo nas mãos de um astrônomo e pergunto para ele, escuta, de acordo com o calendário que nós usamos hoje, quando você acha que houve, há mais ou menos 4.000 anos no passado, um eclipse lunar visível nessa região aqui da Suméria? E deixo na mão do astrônomo, é ele que entende os cálculos disso. Ele vai e faz um cálculo preciso e ele me traz o resultado a partir do computador. Olha, de acordo com o mapa das estrelas, etc, não tem nada a ver com astrologia isso, não confunda, não é horóscopo, não é zodíaco, não é horóscopo, é precisão matemática e científica. Ele fala comigo, por exemplo, olha, esse eclipse solar aconteceu pelos nossos cálculos de maneira visível nessa parte do mundo, no dia 25 de março do ano 2030 a.C. Com esta data, eu já tenho uma correlação de quando aconteceu o episódio mencionado ali naquele tablete cuneiforme. E se esse tablete está dizendo que aquilo aconteceu no 3º ano do rei tal, a gente pode cruzar dados. É lógico que eu estou simplificando a coisa aqui, e não é apenas com os astrônomos que nós trabalhamos. Você também pega a cronologia dos reis, você usa trabalhos de cronologistas, por exemplo, que levam em conta o ano da ascensão, o ano da não ascensão. Em programas Evidências que eu gravei aqui sobre Daniel, eu falei sobre a cronologia, por exemplo, da ascensão de Nabucodonosor e também como é que isso era contado a partir da perspectiva dos judeus ou dos babilônios, ou seja, há muitos detalhes. Eu não quero cansar você com detalhes técnicos, mas apenas reforçar que o que nós estamos trazendo aqui é fruto de muita pesquisa, muita investigação, não é algo descoberto de maneira apenas pueril. Voltando à argumentação que eu estava usando, eu disse que, embora os tabletes cuneiformes e as informações bíblicas não nos deem todos os elementos de quando, em termos de dia e mês, saiu o decreto para a restauração de Jerusalém, para o início das 2.030 tardes e manhãs, eu tenho a informação de quando Jesus foi crucificado. E a partir dessa informação, eu posso contar a profecia para trás e para frente. Compreende? Então vamos lá. Lembrando-se que Jesus morreu no dia em que o Cordeiro Pascal era comido, pois na noite de quinta-feira já era para os judeus o dia 15 do calendário judaico, ele então comeu a Páscoa com seus discípulos, instituindo a partir dela a Santa Ceia cristã como nós a conhecemos. E na manhã seguinte, ele foi finalmente crucificado. E lembrando que nós temos até ali no relato dos evangelhos os dias da semana em que isto aconteceu, ou seja, o Cordeiro foi morto mais ou menos 3 horas da tarde do horário de Jerusalém, de uma quinta-feira,
Jesus come a Páscoa com os discípulos na quinta-feira à noite, quinta-feira para nós, para os judeus depois do pôr do sol já era sexta-feira, e na manhã da sexta-feira Jesus é crucificado. Então nós temos todos esses detalhes e eles nos ajudam a precisar o ano em que Jesus foi crucificado a partir da ajuda dos nossos amigos astrônomos. Portanto, usando cálculos astronômicos precisos que demarcaram a visibilidade da lua nova em Jerusalém, nós podemos dizer que Jesus foi crucificado no ano 31. Deixe-me explicar a vocês qual a importância de falar de lua nova. Porque, de acordo com a cultura bíblica dos judeus, o mês era demarcado pela aparição da lua nova. Então, quando a lua nova aparecia, é que o mês estava sendo computado. Tanto é que uma das palavras hebraicas na Bíblia para mês é lunação. Isso é tremendamente valioso para fazermos uma correspondência astronômica e precisa de quando começou o mês judaico. Aí a gente já sabe quando ele começou, porque nós temos a condição de verificar quando houve a visibilidade lunar em Jerusalém e a partir daí a gente conta os dias até chegar à Páscoa e descobrir aquela Páscoa que coincide justamente com uma quinta-feira que data realmente a época em que Jesus foi crucificado. Juarez Oliveira percebeu que Jesus teria sido morto na Páscoa do ano 31, numa sexta-feira, entre 14 e 15 horas do horário local de Jerusalém. Ora, se voltarmos 69,5 semanas proféticas no passado, ou seja, 486,5 anos, ou de maneira mais precisa, 177.690,36 dias, para ser astronomicamente mais preciso, nós chegamos interessantemente no feriado do dia da expiação do ano 457 a.C., ou seja, no 10º dia do 7º mês lunar judaico do ano, repito, 457 a.C., às 3 horas da tarde, quando o cordeiro era morto. Isto é simplesmente incrível. Assim, munidos de informações bíblicas, da literalidade antiga dos cálculos astronômicos, Juarez concluiu, a meu ver com razão, que o período profético dos 2.300 anos começaria, anote aí, no dia 10 do mês de Tisri, que seria 28 para 29 de outubro do ano 457 a.C. E, sem dúvida, todas as datas envolvidas são baseadas no calendário e fuso horário de Jerusalém, que é o ponto de referência apontado pela profecia. Agora, veja isso aqui na tela e você vai entender melhor. Vamos colocar aqui. Aqui nós temos o cálculo profético das 70 semanas de Daniel. Elas começariam, portanto, em 457 e o primeiro cálculo de 49 anos seria a época da reconstrução de Jerusalém, que vai até o ano 408 a.C. Depois a profecia faz uma segunda subdivisão de 434 anos, que nos jogam para o ano 27, que é quando o Messias é batizado, o ano em que Jesus foi batizado. 3 anos e meio depois do batismo de Jesus, ele é rejeitado e é morto na cruz do Calvário. E 3 anos e meio depois, no ano 34, nós temos o apedrejamento de Estevão, que demarca o fim das 70 semanas. Ou seja, o período é profeticamente muito bem estabelecido. O apedrejamento de Estevão é o evento histórico que marca a ruptura, de fato, do judaísmo antigo com a mensagem cristã que estava se iniciando. Ali é um marco histórico que termina os 490 anos de Daniel. Mas se você olhar, ainda sobram 1.810 anos para terminar a profecia dos 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs. Se jogarmos 1.810 anos para frente, onde vamos chegar? Precisamente no dia 22 de outubro de 1844, quando o santuário celestial deveria ser purificado por Cristo, de acordo com a profecia. Daniel, portanto, viu, e para mim isso é incrível, ele viu com precisão matemática
quando Jesus lançaria a sua missão como Messias ao ser batizado no ano 27 depois de Cristo. E, novamente, com precisão matemática e profética, ele viu quando deveria ser selada a visão que está no capítulo 8 e 9 do seu livro. E isto marca a confiabilidade da escala do tempo predita. O oráculo também marcou que no meio da 70ª semana de anos, Jesus, ou o Cristo, seria cortado, isto é, morto na cruz. E isto aconteceu no dia e na hora precisa. Jesus, então, ascendeu ao santuário celestial para iniciar a mediação pelos santos a partir dos benefícios que ele teve na cruz do Calvário. E no final das 2030 tardes e manhãs, ou seja, em 1844, no momento certo, Jesus deveria começar a fase final de seu ministério no santuário celestial. Tudo aconteceu exatamente como a Bíblia disse que aconteceria. E a nossa harmonia com esta herança profética é algo que deve nos fazer ter confiança plena na liderança de Deus, que ainda é o Senhor da história, o Senhor da profecia. Mas apenas à guisa de, digamos, conclusão provisória, eu gostaria de deixar uma reflexão com você. O santuário sendo purificado, ou vindicado, ou justificado, como alguns preferem, significa que esta profecia também tem uma relação com o juízo de Deus no céu, o juízo de Jesus por todos nós. E esta é uma temática muito importante porque quando falamos em julgamento, automaticamente a nossa mente é levada para a palavra condenação. Parece que o tribunal, o juiz, está ali apenas para condenar, mas isto não é verdade, especialmente em relação à temática do juízo na Bíblia. De acordo com a Bíblia Sagrada, o juízo não é apenas para condenar, ele também significa a ação de Deus de fazer justiça aos santos. Em outras palavras, aquele que está andando, caminhando em acordo com Deus, ele não teme o juízo. Pelo contrário, ele anseia o juízo final de Deus. Porque nesse tempo, de acordo com a profecia, Deus fará justiça ao seu povo. E isto é maravilhoso. Você está aguardando o juízo de Deus? Pense nisso. E a gente se encontra de novo aqui na TV Novo Tempo semana que vem para continuar o estudo de Daniel. Um abraço e até lá!